Neste vídeo eu vou te falar não apenas como escolher as melhores ações para 2021, 2022 e para todos os próximos anos também, como também eu vou te falar o meu checklist pessoal de como fazer uma análise fundamentalista. O que eu olho na hora de decidir se eu vou investir ou não em alguma empresa. Nós vamos olhar o passo a passo ao longo desse vídeo, então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturt, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e antes de começar não se esquece de deixar o like aqui embaixo que isso é muito importante. A gente gasta um baita de um tempo produzindo roteiro, editando, gravando, enfim, fazendo tudo que tem que fazer para entregar esse conteúdo para você e a única coisa que você precisa é deixar o seu like clicando no gostei aí embaixo que isso já é muito importante aqui pra gente, beleza? Obrigado. E bom, a primeira coisa que eu analiso em toda empresa antes de continuar aprofundando um pouco mais na análise, porque tudo tem que começar de algum lugar. Né? Então a primeira coisa que eu faço é entender como que aquela empresa ganha dinheiro. Qual que é o modelo de negócios dela, né? O que ela vende, para quem que ela vende, qual que é o posicionamento dela no mercado, qual público ela quer atingir. Então ela quer vender para uma classe mais alta ou mais para uma classe média baixa, porque aí tem a diferença de preço também que ela vai cobrar, a margem que ela vai ter. Então uma empresa de varejo, como por exemplo Lojas Renner ou alguma outra empresa que você conheça que venda roupas, por exemplo, ela vai ter uma margem um pouco mais apertada do que quando a gente compara com uma marca, por exemplo, Louis Vuitton, Armani, essas marcas um pouco mais caras. E qual que é a diferença? Basicamente a margem dela, né? Então uma empresa que vende mais caro, ela vai vender um pouco menos e ela vai ganhar naquela margem maior unitária. Enquanto uma empresa que tem um preço menor, ela vai ganhar menos por peça, mas em compensação ela vai ganhar na escala também. Então na hora que pega o absoluto de tudo que ela vende, ela ganha muito dinheiro também. Então não tem nada de certo ou errado em cada um desses dois tipos, mas é interessante a gente entender como que aquela empresa está posicionada, o que ela quer vender, para quem que ela quer vender, qual que é a estrutura de custos dela, enfim, qual que é o modelo de negócios, como que ela faz para ganhar dinheiro. A segunda coisa que eu faço antes de investir numa empresa é uma análise macroeconômica e para isso eu uso uma metodologia que a gente chama de PESTEL, que nela a gente vai ver os principais pontos que envolvem a política, economia, social, que seria basicamente os hábitos de consumo da população, fatores tecnológicos que envolvem aquele ambiente que aquela empresa está inserido, meio ambiente e fatores legais. Então existem alguns critérios que a gente pode utilizar para colocar dentro dessa análise também, como por exemplo a taxa de juros, inflação, o PIB, quais são os hábitos de consumo das pessoas também, algumas coisas relacionadas ao meio ambiente, alguma empresa, por exemplo, de mineração ou extração de petróleo, isso impacta o meio ambiente, como que o mercado enxerga isso para os próximos anos. Então existem várias coisas que a gente pode analisar, por exemplo, fatores legais, como que são as leis nesse mercado que a empresa está atuando, tem algum benefício fiscal, tem algum subsídio, tem alguma coisa que ela não pode fazer que prejudica o modelo de negócio dela, tem alguma lei que pode surgir no curto prazo que vai prejudicar ou beneficiar aquela empresa. Então existem vários critérios que a gente tem que colocar nessa análise. A terceira análise que nós vamos fazer é uma análise setorial e a grande metodologia por trás disso que a gente pode utilizar são as 5 forças de Porter, que basicamente são a rivalidade entre os concorrentes, o poder de negociação daquela empresa com os fornecedores, poder de negociação com os seus clientes, a ameaça de novos entrantes no mercado e a ameaça de produtos substitutos. São 5 forças que o Porter elencou que a gente deve analisar. Nessa parte da análise também a gente já pode incluir as vantagens competitivas daquela empresa. Ela tem alguma vantagem competitiva? Qual que é? Ela é uma vantagem duradoura de longo prazo ou ela tende a acabar no curto prazo? Então ela tem alguma patente, ela tem a força da marca que é muito forte, ela tem alguma vantagem na escala, enfim, o que ela tem de vantagem competitiva e se ela tem também e quais são as barreiras de entrada naquele setor. Qualquer um consegue começar uma empresa para competir com essa empresa que a gente está analisando ou demanda muito investimento? Por exemplo, se você quiser construir uma hidrelétrica, provavelmente você não vai conseguir porque o investimento inicial é muito alto. Existe essa barreira de entrada que é o capital. Mas se você quiser começar algum negócio digital, alguma marca de roupas no Instagram, você não tem barreira de entrada nenhuma, é muito mais fácil. Inclusive tem um setor bancário que antes era muito difícil você abrir um banco, mas depois de um tempo passou a ser cada vez mais fácil com essa digitalização, começaram a surgir vários bancos por aí. Então a barreira de entrada reduziu, isso pode afetar de alguma forma os bancos tradicionais que já existiam até então. A quarta coisa que nós vamos fazer é juntar tudo que a gente fez até agora, a análise do macroambiente, microambiente
ambiente, que seria análise setorial, vantagens competitivas, análise interna da empresa, do modelo de negócio, vai juntar tudo isso dentro de uma única análise, que é a análise SWOT. A gente vai fazer um quadro só para deixar mais ilustrado, vou deixar passando aqui na tela como que funciona mais ou menos, que a gente vai colocar as oportunidades, as ameaças, as forças e fraquezas daquela empresa. O que são isso, né? Oportunidades é tudo aquilo que não está sob o controle da empresa, que pode alterar e isso vai ser benéfico para ela. Então, mudanças na taxa de juros, se a economia está se aquecendo, o PIB está crescendo, o desemprego está reduzindo, as pessoas têm mais poder de compra para comprar, isso é positivo para a empresa. Então, se isso vai acontecer nos próximos anos, isso é uma oportunidade que a empresa pode aproveitar ou não, né? Mas existe aquela oportunidade ali. A ameaça é exatamente o oposto, é aquilo que não está sob o controle da empresa, mas que de alguma forma vai afetar negativamente aquele negócio. E as forças e fraquezas são coisas mais internas que a empresa tem controle em relação aos seus concorrentes. Então, o que ela tem de força em relação aos concorrentes? O que ela tem de positivo que os concorrentes não têm? O que ela tem de negativo que os concorrentes não têm, que seriam as fraquezas também? O quinto ponto que nós vamos analisar aqui é a gestão e a governança corporativa. Os gestores, os diretores, os executivos da empresa, eles têm interesses alinhados com os interesses dos acionistas? Então a remuneração dele está alinhada com o interesse de longo prazo do acionista? Porque às vezes ele pode ter uma remuneração muito interessante sobre o lucro de curto prazo, só que para atingir aquele lucro não vai ser o melhor de longo prazo para a empresa. Por exemplo, a empresa teve um lucro muito alto no curto prazo, mas no longo prazo essa não era a melhor decisão. Como assim? Imagina que a empresa pode investir muita grana em marketing, em pesquisa e desenvolvimento, na equipe de vendas, para vender cada vez mais produto, para ficar cada vez mais competitiva no mercado. Então ela pode fazer isso ou ela pode então não fazer isso, só que qual que é a consequência disso? No curto prazo, se ela reduz todos esses gastos, não gasta dinheiro com isso, o que vai estar acontecendo, né? Ela vai ter uma despesa menor, e se ela tem uma despesa menor, receita menos custos e despesas é igual ao lucro, ou seja, se ela tem menos despesa, o lucro dela vai aumentar naquele ano. Só que, beleza, o gestor bateu a meta dele, ele aumentou o lucro da empresa, conseguiu bater a meta e ganhar o bônus dele no final do ano. Será que aquilo foi o melhor para a empresa? Provavelmente não, porque se uma empresa não investe em inovação, não investe em pesquisa e desenvolvimento, não investe em marketing, não investe numa equipe de vendas qualificada, enfim, se ela não faz esses investimentos básicos para uma empresa crescer, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, ela vai ficar cada vez menos competitiva no mercado. Então a gente tem que analisar aqui quais são os interesses da gestão, se ela é uma gestão competente, se ela tem um histórico interessante, se ela vai conseguir levar a empresa para o longo prazo no caminho que os acionistas gostariam que ela fosse levada. Então a gente pode analisar a gestão e a governança corporativa também, que é justamente alguns critérios para alinhar o interesse dos gestores, do conselho, com o interesse dos acionistas, que somos nós no final do dia. E agora eu quero que vocês percebam uma coisa muito importante sobre tudo que eu já falei e que eu ainda vou falar nesse vídeo aqui. Eu vejo muita gente vendendo aí na internet que analisar a empresa é você abrir um site de indicadores, olhar ali os principais indicadores e ver se vale a pena investir ou não. Você viu eu falando de algum indicador fundamentalista, algum indicador financeiro até aqui? Não. Dos 7 pontos que eu falei, 5 até agora não envolvem nada o balanço, a DRE, nenhum indicador fundamentalista daquela empresa. Tudo que a gente está falando aqui é uma análise qualitativa para depois chegar na parte quantitativa. Muita gente que não tem muito conhecimento sobre o mercado acha que só fazer uma análise dos números é suficiente, mas perceba que um exemplo muito claro é a Cielo. Em 2015, a Cielo era uma ótima empresa, tinha ótimos indicadores, tinha um indicador de rentabilidade, um ROI excelente, a margem de lucro era muito boa, ela era líder no mercado, market share altíssimo, ótima empresa, todo mundo gostava dela. Só que surgiu uma nova regulamentação que abriu o mercado para a concorrência e quem olhava só indicadores não estaria sabendo disso e teria deixado aquela ação em carteira. E o que aconteceu? A ação da Cielo despencou e muito desde então. Chegou a bater acho que 90% de queda desde aquele período. E o que acontece? Quem analisa só indicadores está fadado a ter uma rentabilidade muito pior do que quem faz uma análise mais completa, uma análise qualitativa muito mais bem feita. E perceba que eu não estou falando que você não deve analisar indicadores, pelo contrário, você tem que analisar indicadores, inclusive a gente vai falar deles a partir de agora, mas até então a gente não falou nada disso. A parte qualitativa é muito importante e ela precede a parte quantitativa. Você só analisa os indicadores depois de ter feito todo o dever de casa da parte qualitativa primeiramente. E se você chegou até aqui no vídeo e pegou
pegou essa ideia de que indicador fundamentalista não é o mais importante? Comenta aqui embaixo, hashtag análise fundamentalista raiz, que eu quero saber quem que são os raízes, quem são os Nutellas daqui. Beleza, então, vamos falar sobre os números que muita gente gosta. Nós vamos falar sobre análise financeira das empresas e análise de preço, valuation. Mas primeiro falar o sexto ponto aqui, que é a análise das demonstrações financeiras. A gente tem três grandes demonstrações financeiras que são o balanço patrimonial, a DRE e a demonstração do fluxo de caixa. Basicamente, o balanço patrimonial mostra todo o patrimônio da empresa em um determinado momento do tempo. Então, é uma foto da empresa naquele tempo. O que ela tem de estoque, o que ela tem de dinheiro em caixa, o que ela tem de imobilizado, o que ela tem de dívidas para pagar, enfim, tudo que aquela empresa tem e o que ela deve naquele momento. Já a DRE é como se fosse um filme daquela empresa durante algum determinado período. Pode ser 3 meses, pode ser 1 ano, enfim. O que acontece aqui? Aqui a gente vai ver tudo que aconteceu ao longo desse tempo. Tudo que ela vendeu de produtos, qual foi o custo dela para vender todos esses produtos, quais foram as despesas, o que ela pagou de salário, o que ela pagou de imposto, enfim, tudo aquilo que aconteceu e o que ela teve de lucro ou prejuízo naquele período. E já a demonstração do fluxo de caixa é como se fosse olhar o extrato bancário daquela empresa, de tudo que entrou e saiu daquela empresa, do caixa daquela empresa, do banco. Para que foi esse dinheiro, né? Então tem as atividades lá de operacional, financiamento e investimento. Então basicamente a gente vai agrupar todas as movimentações de caixa da empresa em algum desses três grupos. E com isso a gente vai ter uma ideia muito melhor do motivo pelo qual a empresa está utilizando os seus recursos em caixa e se ela está gerando ou consumindo caixa naquele período. Então, ou seja, do momento inicial ao momento final, ela aumentou ou diminuiu aquele caixa que ela tinha. E aí, junto com isso, com as análises das demonstrações financeiras, a gente vai fazer a análise dos indicadores, que são uma forma da gente simplificar e facilitar um pouco a nossa análise. Então a gente pode calcular indicadores de rentabilidade, como por exemplo o ROI, o ROA, o ROIC. A gente pode fazer análise da lucratividade da empresa, ou seja, das margens de lucro, de tudo que ela vendeu, quanto que sobrou de lucro para ela no final do dia. Então tem a margem bruta, a margem operacional, a margem líquida. A gente tem também os indicadores de endividamento para saber se aquela empresa está muito endividada e se ela tem condições de pagar a dívida. A gente tem os indicadores de liquidez, ou seja, se ela tem condições de pagar com os recursos que ela tem no curto prazo, tudo aquilo que ela tem para pagar no curto prazo. Então, se ela tem condições mesmo de pagar, qual que é a liquidez dessa empresa. E depois disso tudo que a gente fez, a gente vai finalizar para a gente chegar num preço justo daquela empresa. Porque de nada adianta a gente comprar um excelente negócio pagando muito mais do que ele vale. Então, a gente vai saber, aquela empresa está cara, está barata, vale a pena comprar ou não. Então, a gente faz toda uma análise, vê se aquela empresa é boa. Se aquela empresa é boa, a gente fala, beleza, quanto que eu estou disposto a pagar por ela? E aí, para isso, a gente vai fazer o valuation, que a gente tem vários métodos para fazer isso. Pode ser o método de múltiplos, que a gente vai pegar algum múltiplo de mercado e comparar com o preço ali, comparar com os concorrentes para ver. Mesma coisa que você faz, por exemplo, na hora de comprar um apartamento, uma casa. Quanto que você está pagando por metro quadrado? Aquilo ali é caro ou é barato? Está alinhado com o mesmo imóvel de uma região parecida? Ou então está alinhado com imóveis parecidos da mesma região? E é isso que a gente está fazendo. A gente está comparando o preço com o valor daquela empresa e comparando também com os concorrentes. Outro método que a gente tem para fazer esse valuation é através do fluxo de caixa descontado. A gente vai projetar todos os fluxos de caixa que aquela empresa vai gerar nos próximos anos, ou seja, quanto de dinheiro aquela empresa está gerando a cada ano, projeta isso até a perpetuidade e traz tudo a valor presente, descontando por uma taxa, que vai medir ali aquela taxa de acordo com o risco que a gente está correndo também naquele negócio. Então, quanto maior o risco, maior vai ser a taxa de desconto que a gente vai utilizar e, consequentemente, a gente vai chegar num menor preço justo. Se aquela empresa está gerando muito fluxo de caixa e tem um risco menor, então a gente vai ter mais fluxo de caixa, menos risco, vai chegar num preço justo maior. Ou seja, a gente está disposto a pagar mais por aquela empresa porque ela tem condições de gerar mais dinheiro para a gente no final do ano, no final da vida, por exemplo, até a perpetuidade na hora que a gente está analisando. O intuito desse vídeo não é te ensinar a fundo cada um desses tópicos, até porque eu precisaria de várias horas para fazer isso. Inclusive é o que a gente faz no meu curso Investidor de Valor, que a gente demora mais de 10 horas analisando profundamente cada um desses critérios também na prática, olhando o demonstrativo financeiro, mas as vagas estão fechadas agora, eu não quero te vender isso, mas só estou te falando que existe essa possibilidade no futuro próximo, caso você queira participar desse curso também, você tem essa possibilidade. Mas o intuito desse vídeo é te agregar de alguma forma, trazer esse checklist
playlist para você, caso você queira pegar ele passo a passo, aprofundar em cada um desses tópicos por conta própria também. Tem muito conteúdo gratuito na internet que você pode fazer isso, beleza? No mais, se você chegou até aqui, não se esquece de comentar aqui embaixo que eu quero saber, hashtag até o fim, eu quero saber se você chegou até o final desse vídeo e deixa o like também, que isso é muito importante aqui pra gente, beleza? No mais, assiste algum desses vídeos que com certeza você vai gostar também e eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer!